Fala galera, professor Arthur Gonçalves aqui e eu quero falar com você sobre retenção de INSS. Retenção de INSS, muito tranquilo, baseado lá, a gente tem como base legal a IN 971, a gente tem como base legal a Lei 8.212 lá de 1991, tranquilo, não é? Tá, mas assim, vamos deixar algumas diretrizes básicas em relação à questão da retenção do INSS para você entender onde eu quero chegar, tá? Calma lá, vamos lá, eu vou contextualizar para chegar depois aonde eu quero realmente chegar com você e você vai falar assim: professor, como assim? Você vai ver como nós temos mudanças na legislação e nos entendimentos ultimamente. Olha só, vamos lá, vamos contextualizar então a retenção do INSS. Baseado lá na IN 971, quais são as diretrizes? Nós temos lá no artigo 115 falando sobre cessão de mão de obra e no artigo 116 falando sobre empreitada. Então são as duas situações que vão ser base para haver ou não a questão da retenção do INSS. Aí você pode me perguntar assim: professor, então se tem cessão de mão de obra, se tem empreitada, vai haver retenção de INSS? Não, não é isso que eu disse. Eu disse para você que essa é a base, esse é o princípio, é o primórdio de tudo. É baseado nisso. Se tem cessão de mão de obra e se tem empreitada. Beleza. Depois disso eu vou analisar as outras situações. KNAI, tipo de serviço, quem está prestando serviço, se o sócio está prestando serviço, se o sócio faz parte de uma atividade regulamentada, tem um monte de situações aí para frente. Mas não é isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Professor, não entendi. Eu pensei que você estava dando uma aula falando sobre a retenção do INSS. Não, eu só estou contextualizando para você para chegar aqui agora com você, tá? Vamos falar do artigo 115 da IN 971. Nós estamos falando do artigo 115, cessão de mão de obra. Eu falei para você que isso é uma base, esse é o pilar para a gente falar de retenção, lembra? Artigo 115, cessão de mão de obra, e artigo 116, se há ou não uma empreitada naquela situação. Agora vamos focar no 115, cessão de mão de obra. Qual era o entendimento? O que a Receita Federal falava sobre cessão de mão de obra? A gente tem, professor, é fácil, é o que está definido no 115. Lá ele fala o que é cessão de mão de obra. Ah, tudo bem. Mas a gente tem várias soluções de consulta que a Receita Federal vem contar o que ela entende sobre cessão de mão de obra. E eu trouxe duas para vocês entenderem as situações que ela falava e hoje o que ela fala. Olha só, solução de consulta de 2019, tá? Solução de consulta 5013 de 2019. É uma solução de consulta de ZIT, tá? Olha só. Retenção, cessão de mão de obra, subordinação dos funcionários ao tomador de serviço. Não se sujeita à retenção de que trata o caput do artigo 31 lá da Lei 8.212 de 1991, o serviço prestado sem a colocação de funcionários à disposição do tomador de serviço. Bom, tem que colocar à disposição. Se não colocar à disposição, não é cessão de mão de obra. Só que aí tem uma vírgula que a gente tinha de entendimento da Receita Federal. Vamos lá. Tem que colocar à disposição do serviço. Pronto. Cessão de mão de obra é justamente a colocação à disposição lá em quem é o contratante. Legal. No sentido de determinar as diretrizes de trabalho e comandar a realização do serviço. Aqui ele está falando que só é cessão de mão de obra quando eu, empresa contratada, eu, empresa prestadora de serviço, vou lá e coloco os meus funcionários, os meus trabalhadores à disposição da empresa. Pronto, cessão de mão de obra, ele está lá à disposição. Aí ele faz uma vírgula e diz: mas eu preciso ter no sentido de determinar as diretrizes de trabalho e comandar a realização do serviço. Quem vai comandar a realização do serviço? Segundo essa IN de 2019, quem vai comandar é o contratante. Então eu coloco o meu funcionário à disposição do meu contratante e ele está tão à disposição que, inclusive, quem faz toda a questão de comando, de gerência, é o contratante e não mais eu, prestador de serviço, que sou o empregador daquele funcionário à disposição lá de quem me contratou. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala, nesse caso, a empresa contratada não realiza cessão de mão de obra. Ou seja, quem me contratou, eu coloquei funcionário lá dentro da empresa dele, houve uma cessão de mão de obra no sentido de tem funcionário lá à disposição dele, porém, se não houve uma transferência da gerência, se não houve uma transferência de quem comanda esses funcionários, no sentido, e como faz isso? Através da parte
legal a carteira de trabalho. Não. No contrato de prestação de serviço. Então, no contrato de prestação de serviço, se tiver determinando, naquela época, se tivesse determinado que a gerência ficava por parte do contratante, ou seja, quem está lá buscando essa mão de obra, ok, haveria então sim uma cessão de mão de obra no sentido de sim ter que ter a retenção do INSS. Porém, se não há essa transferência da gerência, ou seja, do prestador para contratante, se não há, não haveria retenção. Vou ler para você o que ele fala. Ó. Nesse caso, a empresa contratada não realiza a cessão de mão de obra, o que afasta a hipótese de retenção. Então, para a Receita Federal no ano de 2019, só haveria a possibilidade de se te falar em cessão de mão de obra se eu colocar meus funcionários lá e, além de colocar meus funcionários naquela empresa, ali ainda houver uma transferências em quem comanda aqueles funcionários. Se é eu, que sou o empregador dele, ou se é aquela empresa que contratou a minha empresa como prestação de serviço. Professor, tá muito embolada essa história. Tá bom. Vamos para a próxima solução de consulta? Solução de consulta 28 de 2017, tá? Solução de consulta 28 de 2017. Aqui ela vem falando de várias situações, mas eu quero levar você lá para a conclusão. Ó. Vou levar você lá na conclusão para você entender o que eu quero dizer. Conclui-se que não se sujeitam à retenção de que trata o artigo 31 da Lei 812 de 1991, que é justamente que a gente está falando de cessão de mão de obra, os serviços de manutenção, isso aqui não importa, só você vai entender. O serviço de manutenção, reparo de aparelho, executada por unidade autorizada, bem como os serviços de instalação de máquinas e equipamentos industriais, quando, essa palavra que é importante, quando não ocorre a colocação de funcionários à disposição do tomador de serviço. Peraí, não faz nem sentido, né? Só a cessão de mão de obra quando eu coloco lá, ponto. Mas aí tem uma vírgula depois. No sentido, essa aqui, gente, vamos entender o que está dizendo nas IENs, vamos entender o que está dizendo na solução de consulta. É aqui que tem que pegar. No sentido de determinar as diretrizes de trabalho e comandar a realização do serviço. Nesse caso, a empresa contratada não realiza a cessão de mão de obra, o que afasta a retenção. De novo, eu sou um prestador de serviço, que coloco lá os funcionários naquela empresa. Vamos falar que eu estou fazendo um serviço, por exemplo, de jardinagem. Aí eu coloquei lá, mas não, eu que estou comandando. Nesse entendimento aqui da Receita Federal, até poucos meses atrás. Eu estou comandando, eu prestador de serviço. Quem comanda sou eu, você vai fazer assim, assim, assado. Não haveria, então, a retenção do INSS, justamente porque foi afastada a condição de quê? De cessão de mão de obra, porque não houve a transferência da gerência daqueles funcionários colocados à disposição. Tá, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou tomando muito cuidado para todo mundo entender o que eu estou dizendo, tá? Tudo isso que eu estou falando é legado. O que é legado? É para trás, é o que havia de entendimento da Receita Federal. Agora, no mês, a reunião foi no final de maio, mas agora foi publicada de verdade no dia 7/6/2021, ou seja, estou falando no mês de junho, houve uma solução de consulta interna, COSIT número 4. Deixa eu falar de novo com você. Solução de consulta interna. Não é uma solução de consulta que uma empresa, por exemplo, aqui em cima, uma empresa de aparelhos de medição de energia que foi lá perguntar se era ou não era devido à retenção do INSS. Ou, por exemplo, aqui a empresa que foi lá perguntando se a imprensa oficial, para você, né? Consulente identificada, pessoa jurídica do ramo de atividade relativa ao atendimento hospitalar. Então, aqui nós temos uma empresa do atendimento hospitalar e aqui nós temos uma empresa que faz aparelhos de medição de energia, as duas empresas perguntando: há ou não há retenção de INSS nessa condição que eu estou colocando funcionários lá, mas não houve a transferência da gerência? E aí a Receita Federal se pronunciou muitas vezes, eu só trouxe 2, mas muitas vezes dizendo que não há a obrigatoriedade da retenção, está afastada a retenção de INSS, porque nessa condição, sem a transferência da gerência desses funcionários, está afastada a situação de cessão de mão de obra. E se não é cessão de mão de obra, então não tem a possibilidade de retenção de INSS. Massa! Esse era o entendimento da Receita Federal até poucos dias atrás. Porém,
Porém, no ano de 2021, no final do mês de maio, publicado agora em junho, agora em junho, e semanalmente tem saído várias reformas dessas soluções de consultas, a Receita Federal foi lá e publicou um novo entendimento. Professor, a Receita Federal pode ter um novo entendimento? Claro, a lei não mudou, a legislação continua a mesma. Aqui é entendimento. Ela publicou um novo entendimento em relação à mesma situação do artigo 31 da Lei 812 de 91. É a mesma, a lei não mudou, só o entendimento que mudou. Professor, você está falando que a Receita Federal mudou? Sim, eu estou falando isso. Olha só, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Vou de novo, solução de consulta interna, tá? Interna, ninguém demandou, não foi uma empresa. É a Receita Federal que se reuniu para isso. COSIT número 4, de 28 de maio de 2021, que foi publicada dia 7/6 de 2021. Olha só, contribuição previdenciária patronal, retenção e cessão de mão de obra, definição da expressão colocação à disposição. Vamos lá. A expressão colocação à disposição, prevista na Lei 812 de 1991, que é o que tratou todos os outros as duas soluções de consultas que eu trouxe para você, artigo 31 denota a condição de disponibilidade da mão de obra. Colocar lá. Ou seja, a mão de obra estará disponível, respeitando os limites do contrato. Aí ela vem falando das outras hipóteses, aqui que é o importante, de novo, não é necessário qualquer poder de gerência, direção do tomador de serviço sobre os trabalhadores que executam a tarefa prestada com cessão de mão de obra para sua caracterização. Vou ler de novo, eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas eu não abro mão que você entenda o que eu estou te dizendo. Não é necessário qualquer poder de gerência, direção, de quem? Do tomador de serviço, aquele lá que me contratou. Ele não mais tem que estar como administrando, não tem que ter essa transferência da direção dos funcionários. Não importa quem está lá, quem está administrando, continua sendo cessão mão de obra. Por quê? Ele fala, não é necessário qualquer poder de gerência do tomador de serviço sobre os trabalhadores que executam a tarefa prestada com cessão de mão de obra para sua caracterização. Aí ele vai lá e faz uma meia-culpa dizendo, muito embora a existência do poder dessa natureza seja um elemento indiciário a que a cessão de mão de obra, podendo assim ser levado em consideração para a aferição dessa ocorrência. Consegue ver a mudança de entendimento? Olha, eu podia muito bem chegar aqui e falar, olha, a Receita Federal trouxe um novo entendimento sobre cessão de mão de obra. A cessão de mão de obra agora não há necessidade mais de haver a transferência da direção dos funcionários. Simples assim, pronto, acabou. Aí eu posso falar que foi a solução de consulta interna número 4. Obrigado. Não, eu te trouxe todo o contexto para te explicar como era analisado e como é agora, tá? Só entendimento. Não houve mudança de lei, absolutamente nenhuma. O entendimento sobre o que é cessão de mão de obra, sobre o que é colocação à disposição. Antes se entendia que colocação à disposição havia transferência de o contratante tinha que entregar, tinha que assumir a responsabilidade, a gerência dos funcionários da contratada. Agora não. Independente. Eu, empresa, prestadora de serviço, estou prestando um serviço que eu coloquei funcionários lá, ou seja, eu coloquei à disposição, ou seja, eu cedi, eu fiz uma cessão de mão de obra, indiferente se há transferência do poder de gerência ou não. Ali está caracterizada cessão de mão de obra. E se está caracterizada cessão de mão de obra, não está afastada, então, a questão da retenção do INSS. Ou seja, agora, independente se há transferência ou não, vai sim ser a retenção do INSS. Então, é um entendimento que muda tudo para o contratante, porque o contratante agora vai precisar fazer as retenções de INSS nesse sentido. Não há mais essa necessidade se o contrato está falando que há ou não essa transferência da gerência. Gente, muito importante isso aqui, mostra como é primordial que estejamos atentos, estudando, entendendo o que está escrito na legislação e não só, deixa eu pesquisar o que é retenção de INSS e vai lá no Google para saber o que é retenção.
vai lá, olha só as minúcias, os detalhes que a gente tem numa situação que eu nem vim trazer aqui para você, a IN 971, que é enorme. Não. Eu estou trazendo apenas o que está no artigo 115, lá da IN 971, e estou aqui trazendo também o que está lá no artigo 31. Gente, artigo 31 da 8212. Pessoal, é só isso que eu discuti. Por quê? Se eu entendo isso, aí fica muito mais fácil de saber se vai haver ou não a retenção. E assim, convenhamos, se tá complexo para a Receita Federal, que ora entendiam algo e agora entende outra coisa, imagina os contadores que estão fazendo isso aí sozinhos, sem realmente ter alguém para ajudá-los no dia a dia. Tá bom? Mas é isso. Forte abraço, fique com Deus e até mais!